metade da aula a gente grava, depois eu posto a outra metade. Então tá. No governo do Geisel, a gente também tem uma falácia, né, que as pessoas costumam dizer. O Geisel mesmo, ele falou que o governo dele, ele pretendia ser uma abertura lenta, gradual e segura para a volta da democracia. Ele sabia que o que ele estava fazendo não era democracia, né? Era um período de exceção ditatorial. Mas, na cabeça dos militares, se eles voltassem à democracia da noite para o dia, isso seria um desastre para o país. Eles queriam deixar aos pouquinhos, porque é difícil eles largarem o osso. Então ele tinha essa frase, que ele ia ser uma abertura lenta, gradual e segura. Mas, apesar dessa frase ser tão famosa, cai bastante em prova, tem em livro, ela não corresponde com a realidade. Porque o governo Geisel foi também um dos mais violentos do período. Existiam muitos assassinatos, muitas perseguições a pessoas contrárias ao governo, e a gente tem, inclusive, o assassinato mais icônico de toda a ditadura militar, que é do jornalista Vladimir Herzog. Ele é um jornalista da TV Cultura, e ele vai até o DOI-CODE em São Paulo, no dia 24/10/1975. Então, ele se apresenta de pronta vontade aos militares no dia 24, e no dia 25 ele é dado como morto. Inclusive, eles divulgam depois essa foto que vocês estão vendo. É uma foto pesada, né? Eu não costumo postar fotos de pessoas mortas na aula, mas é uma foto que precisa ser vista. A gente precisa enxergar o que está acontecendo, certo? E o Vladimir Herzog, ele é morto. Eu não tenho agora na minha memória como que ele é morto, assim, se alguma vez saiu algum exame de autópsia oficial não, mas correto sobre a morte dele. Mas a versão que os militares mandam é que ele se enforcou na sua cela. Inclusive, eles lançam essa foto na imprensa para justificar essa ideia. Só que nada disso se sustenta. Por que ele ia se matar? Não tinham motivos para ele se matar. E também, se vocês forem ver, ele se enforcou de joelhos. Não existe como isso acontecer. No ponto de vista. Como é que é a palavra? Se for fazer a perícia, né, de qualquer assassinato, de qualquer suicídio, um perito ele vai dizer, não tem como se matar assim. O corpo ele não consegue fazer isso e ficar involuntariamente sem oxigênio. O corpo ele dá um jeito de sobreviver, né? O cara dá um espasmo, o cara levanta, mesmo que inconscientemente. Então, dessa forma que foi divulgada, ele não tem como ter morrido. Né? Certamente ele foi morto de alguma forma, talvez instantaneamente ou talvez perante tortura, e isso foi encenado para depois jogar na mídia. E por que eu falei, que eu frisei tanto na parte do ele foi lá, né? Ele foi lá voluntariamente? Porque ele estava sendo investigado por apologia a terrorismo de Estado, né? Os governantes achavam que ele estava falando mal do governo, achavam que ele tinha alguma conexão com o Partido Comunista, que nesse momento ele era ilegal, né? Estava na ilegalidade. Então ele vai lá de pronta vontade, como é que é a palavra? Dar o seu depoimento. Né? E lá ele fica da madrugada do dia 24 ao 25, e no dia 25 ele é dado como morto. Eles lançam essa notícia na mídia. E eu friso muito nessa questão porque é um discurso muito, muito comum dentre aqueles que apoiam a ditadura, de que só morreu quem resistiu, quem fez besteira, quem cometeu algum crime, e tudo o que aconteceu com o Herzog vai contra essa narrativa. Né? Eles pediram para ele depor no DOI-CODE e ele foi lá depor no DOI-CODE.
Então, ele não tinha nada a temer, ele não reagiu, ele não entrou em conflito armado, ele não fez nada. Mesmo assim, ele foi morto. Então, isso vai contra essa narrativa de que só morria quem fazia merda, né, quem fazia besteira, e também vai contra essa narrativa de abertura lenta, gradual e segura. O governo Geisel foi extremamente violento e a morte do Herzog foi uma prova disso, certo? Mas assim, a Natalie falou, fizeram bem mal feito esse suicídio falso. E vocês não têm ideia da quantidade de suicídios que ocorreram no período. Tanto que na história a gente usa um verbo que nem existe, mas a gente criou um verbo, que é o verbo suicidado. O fulano foi suicidado. Nem é verbo, o pessoal do português vai me bater. A conjugação do verbo suicidar. Né? Ele foi suicidado. Porque às vezes tu encontrava lá um corpo com 5 tiros nas costas e o relatório do legista foi suicídio. O corpo estava lá com uma pedra amarrada no pé, no meio do rio, assim, foi suicídio. Não, calma lá. Essas pessoas foram mortas, elas foram atacadas pelo governo e, de alguma forma, tentaram ocultar os corpos. Não deu certo. E a narrativa oficial que foi dada era de suicídio. Não importava se era o legista lá que fazia o relatório, o legista também estava no esquema, ele também era coagido a fazer isso. Então, mesmo os documentos oficiais contam suicídio, e a gente sabe que não era verdade. Ok? E por fim, né, gente? Por fim não, ainda tem minutos. Eu gosto de falar por fim, vício de linguagem. Eu coloquei aqui uma imagem do Vladimir Herzog em vida, porque a gente costuma muito ver a foto dele morto, o corpo, que eu acho que é necessário, a gente tem que ver. A gente não pode não ter contato com essa história. Algum nível de choque, eu acho que o aluno tem que ter algum tipo de choque ao entender o que aconteceu. Mas também é importante a gente saber que essas pessoas eram pessoas, né? Eram seres vivos, eram gente como a gente, que tinham uma família, uma vida, tinham felicidades, tinham uma rotina, tinham... O Herzog deixa filhos, né? Eu não lembro agora quantos filhos ele deixou, mas se eu não me engano são 2 filhos, que inclusive estão vivos até hoje, são ativistas pela causa dos direitos humanos. E ele era um cara, nem a gente, né? Feliz, e teve a sua vida interrompida pelo governo militar. E não foi o único, não, definitivamente não foi o único a sofrer esse destino. Muitas pessoas tiveram sua vida interrompida, muitas famílias tiveram sua vida interrompida, porque quando tu tem um trauma tão forte dentro da tua família, esquece, sabe? A família nunca vai superar de verdade aquilo. Uma mãe que perde um filho, uma esposa que perde o marido que perde uma pessoa que perde o irmão, isso tudo nunca vai ser superado, né? Porque é um trauma que a família vai levar para a vida toda. Então, famílias que morreram por causa das atitudes do regime, né? Mas enfim, eu gosto sempre de mostrar uma foto dele em vida, sorrindo, para te entender, né? Porque às vezes a gente vê só rostos mortos, só imagens fortes, que é importante, mas perde um pouco a noção de que eram pessoas, né? Não são apenas números, são seres humanos. Isso é importante. Mas enfim, seguindo um pouco aqui a questão da greve, um pouquinho mais voltando para a política. Mas antes de voltar para a política, eu queria comentar uma frase que um professor da faculdade mesmo, ele falou em aula. Uma aula sobre ditadura, ou sobre nazismo, holocausto, ou qualquer tema sensível que não choque os alunos, é uma aula que não obteve seu objetivo, né? E quando ele fala em chocar, não quer dizer, nossa, enojar os alunos, sabe? Nossa, mostrar um monte de foto gráfica, ou violenta, umas coisas pesadas, não quer dizer isso. Ninguém aqui quer deixar vocês enjoados, porque, confesso, eu já li coisas, eu já li registros, já vi fotos, quando eu estudava alguns temas, que me reviraram o estômago, que eu fiquei assim, malzão, assim. Tive que parar um pouco, fazer alguma outra coisa e depois voltar a estudar.
Principalmente eu estudo o Holocausto, sabe? Então, essa é a minha área de pesquisa. Chega um momento que tu fica mal de ver as coisas. E não é isso que a gente quer fazer com vocês. A gente não quer mostrar nada muito pesado. Mas quando a gente fala em chocar o aluno, quer dizer fazer com que o aluno entenda a gravidade da situação. Fazer com que ele entenda que a ditadura foi algo horrível. E para que ele, no futuro, quando vê alguém fazendo menção à ditadura, saiba que aquilo ali é horrível. Porque não adianta o aluno estudar a ditadura, beleza, vai cair tal coisa na prova, daí alguém fala lá na ditadura lá no futuro e ele não para ele não faz diferença, sabe? Tem que fazer diferença, tem que entender que isso aqui foi horrível, sim. Então, espero que vocês tenham um pouco desse sentimento daqui para frente, né? De repulsa a esse tipo de governo, esse tipo de atitude, né, que um governante pode ter contra a sua população. Mas, enfim, seguindo um pouco da matéria, porque a gente tem 20 minutos para acabar a ditadura. O governo Geisel ele teve uma forte reação contra no quesito político, né, contra seu governo. E isso se deu principalmente na greve geral do funcionalismo público de 79 e na greve do ABC Paulista de 79 de 80. Essas greves elas foram tão grandes e o movimento contra o governo estava tão pesado que em 79 ele revoga o AI-5. Então, pelo menos essa faceta da ditadura acaba em 79. Aqui, um rosto muito famoso da nossa política até os dias de hoje, que é o Olívio Dutra, discursando durante a greve do funcionalismo público em 79. O Dutra, que era do Sindicato dos Bancários, depois ele entra para a política, vai ser um dos principais rostos desse período. Ele é um rosto, nessa época, mais ou menos jovem, e já característico com o seu bigodão. Quem anda por Porto Alegre certamente vai esbarrar com o Olívio em algum momento. Não só em Porto Alegre, aqui também. De vez em quando ele estava batendo perna ali na Flores da Cunha, em Cachoeirinha, panfletando com algum amigo dele, né? O Olívio uma baita pessoa. E aqui, né, não tem como a gente não falar, né, do Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse momento ele é só o Luiz Inácio da Silva, o Lula vem depois, discursando durante a greve do geral dos metalúrgicos do ABC Paulista. Então, uma grande massa de pessoas insatisfeita com as condições de trabalho, satisfeitas com as condições da vida, né, nesse momento, e o Lula estava na frente das pessoas, tanto que ele foi preso, o Olívio foi preso também. Não lembro se teve relatos de tortura em relação a eles, mas ambos foram presos por causa do seu ativismo. E aqui uma curiosidade, gente. Peraí. Yuri perguntou se ele tá vivo. Ele quem, Yuri? O Lula? O Lula tá. O Olívio também. Tá bom, meu, tá vivo, tá vivão. Bah, o Dutra, se tu bate perna lá no sebo, lá nas livrarias do centro de Porto Alegre, tu encontra ele lá, conversando com os velhos. Esses dias, não, 2019, sei lá, faz tempo que eu não ando para aqueles lados. Estava saindo de um sebo, o Olívio passou por mim e me deu oi. Então, ok. A, uma amiga minha, Andressa, ela tava batendo perna. Esse lance da Flores da Cunha, porque aconteceu com a minha amiga Andressa, ela tava batendo perna durante as eleições, as últimas eleições, e encontrou o Olívio lá, panfletando. Então o Olívio tá aí, firme e forte. Inclusive, eu não sei que cargo que ele está disputando, que ele vai disputar nas próximas eleições, mas muita gente torce para que ele dispute, para que pelo menos alguma coisa ele tire das mãos desse pessoal, né? Algum cargo. Mas o Olívio está vivaço. Se vocês entrarem na URGS e não tiverem uma foto não tirarem uma foto com o Olívio aleatoriamente no centro de Porto Alegre, vocês não são da URGS. Sor, e a Dilma estava nesse período na política também? Não, a Dilma ela vai entrar para a política propriamente dita depois. Ela participa de grupos guerrilheiros nesse período, embora de uma forma bem mais restrita, né? Ela não luta com nomes famosos como Marighella, não vai para
Araguaia, né, mas ela está participante bem forte, sim, né, de grupos de guerrilha. Eu só não lembro agora de cabeça qual, mas ela participava. A política ela vai vir depois. Pós-ditadura, ela vai entrar para o PT, ela vai participar dos quadros do PT, ela vai ser ministra do Lula, e daí de ministra do Lula ela vai para presidente. E aqui, curiosidades. Campos do Vale. Eu ia incrementar esse slide, tá, com coisas, mas eu acabei esquecendo. Então me perdoem sobre isso. Mas o Campos do Vale ele é fundado em 77. E eu coloquei essa curiosidade porque vocês vão estar no Campos do Vale, né, batendo perna lá eventualmente. E ele é fundado em 77. Deixa eu botar aqui uma. Aqui, vocês conseguem ver essa. É uma foto da construção da década de 70. Ele é criado em 77 para concentrar as disciplinas de humanas. E pode parecer uma coisa inocente, né, sem um propósito político, mas tem muito propósito político. Nesse momento, só tinha alguns poucos campos da URGS em Porto Alegre. Tu tinha o Campo Centro, tu tinha o Campo Saúde, tu tinha o campo ali da arte, se eu não me engano. E as humanas, história, filosofia, ciências sociais, estavam concentradas nesses campos. E, óbvio, né, pessoal? Ciências sociais, história, humanas em geral, é quem mais está metido, né, estatisticamente, em movimento social, em movimento estudantil. Então, a ideia dos governantes, em todo o Brasil, não só em Porto Alegre, era afastar essas pessoas do centro das cidades, deixar eles o mais afastados possível, dificultar o acesso e também dar um jeito de observar melhor essas galeras. Né? Então, o Campos do Vale ele é fundado durante o período do Geisel por causa disso, um modo de tu isolar essas pessoas. Inclusive, lá no meio do campus, eu tentei achar uma foto disso, mas não consegui. No meio do campus tem uma pedra, uma bata, uma brita gigante, com a placa ali sobre a fundação do campus, e tem o nomezinho do Geisel ali embaixo, né, que é uma merda, né, diga-se de passagem. Inclusive, teve coletivos estudantis que já picharam a pedra, já fizeram manifestações. É algo que tem que ser feito mesmo, não tem muito jeito. Não se deve homenagear um ditador desses, né, num ambiente de estudo. É, na minha opinião, isso. Essa foto ali, ela é recém do início da construção, e essa aqui é quando a construção estava um pouquinho mais avançada. Ali vocês já conseguem ver o prédio da Letras. Vocês conseguem ver o meu mouse? Ó, peraí. Sim. Tá. Aqui, pessoal, onde estão os carros, aqui é o paradão, é onde vocês entram no campus, onde o ônibus entra. Aqui está a Bento Gonçalves, a avenida onde vai entrar no campus, não está na foto. Vocês entram com o ônibus aqui, descem no paradão, daí tem o prédio da Letras, esse prédio aqui, o Solário, que é o instituto. Aqui no campo canto é o IFCH, o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. E aqui a gente tem diversos cursos. Não lembro se na época já eram essas engenharias, mas tem engenharia química, física. A maioria das licenciaturas também é localizada nesses prédios. Okay? E claro, depois disso, tu tem muito mais prédio. Né? Hoje em dia tem prédio aqui onde é mato, aqui atrás tem RU. Cresceu bastante o campus, mas ele foi criado nessa época, nesse contexto. Certo? E. Peraí, deixa eu abrir aqui de novo. No momento que vocês forem ir lá no Campos do Vale, principalmente nesses prédios mais antigos, vocês vão ver que é um design muito feio. Primeiro, é um design muito feio. E segundo, é um design feito exclusivamente para tu poder ouvir o que os professores estão falando. Toda sala tem uma janelinha em cima, né, uma janelinha que quase sempre está aberta ou está quebrada. Mesmo que tu feche ela, tu consegue ouvir o que está acontecendo no corredor e vice-versa, justamente para tu evitar que o professor tivesse uma privacidade com seus alunos. Né? A ideia é que o professor fosse sempre visto, sempre observado. Né? E isso é uma herança desse período, certo? Ó, aqui, inclusive, né, uma lista
como é que eu posso parafrasear isso? Tem um jornal, né, que foi, se não me engano, é bem antes do governo Geisel. Eu coloquei ele, tá um pouquinho na crônica, ele é de 16 de setembro de 64, é lá do governo do Castelo Branco, mas aqui é uma manchete que eu achei interessante, revelada a lista de expurgo na URGS. A URGS ela teve diversos alunos expulsos de seu quadro de alunos, justamente por eles estarem envolvidos com o movimento estudantil. Alunos que recentemente a URGS tentou homenagear, readmitiu simbolicamente na faculdade, né? Porque a maioria dessas pessoas já faleceu ou já está em outra área, mas tem readmitido simbolicamente, pelo menos, essa galera. Que é alguma coisa, né? Se fazer, pelo menos. Último governo. Governo Figueiredo. Antes disso, pessoal, alguém tem alguma questão sobre o que a gente falou agora? Não? URGS, Vale. Quero perguntar quanto é que é o RU, quanto que é o ônibus para chegar lá, qual ônibus tu pega. Não, mentira. Uh, o campus do Vale, pessoal, é um lugar muito interessante de se visitar. Na verdade, qualquer campus, né? É um lugar interessante de se visitar, porque são prédios antigos, prédios que passaram por muitos períodos da história do país. E tu basicamente está estudando num lugar de história, né? Um lugar histórico. Então tu vai lá olhar tal prédio, olhar tal placa. Certamente é um nome que tu já viu em uma aula, tu já conhece de algum lugar. Então é muito interessante ver a origem, né, daquilo que tu está batendo perna todo dia. Enfim, Figueiredo, último governo do governo militar. O Figueiredo ele vai ser o responsável pela infame Lei de Anistia. A Lei de Anistia é uma lei que eu disse que é infame porque ela é benéfica e maléfica ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ela vai perdoar, né, aquelas pessoas que foram condenadas pelo governo, foram perseguidas pelo governo, ela vai perdoar também os militares que estiveram envolvidos em tortura, em repressão. Tudo vai ser jogado para baixo do pano. Há aqueles, até mesmo o pessoal de esquerda, que considera que a lei de anistia foi uma lei necessária, foi um passo necessário. Por mais que os militares acabaram se safando, ela deveria existir nesse momento para que as pessoas que foram perseguidas tivessem algum tipo de segurança. Mas óbvio que é totalmente criticável a defesa da lei de anistia dos militares. Hoje em dia se tenta ao máximo revogar essa lei, para que os militares que foram envolvidos nesses casos sejam condenados. O Ustra foi o primeiro militar a ser condenado oficialmente por tortura, pelo crime de tortura. Antes não se falava isso. Tu podia, sei lá, inventar uma condenação aí, condenava o cara por alguma outra coisa, mas por tortura não se podia, porque a lei de anistia protegia essas pessoas. De qualquer forma, ela foi criada em 79 e ela foi um marco muito importante para a abertura política do país. Giovanna perguntou, Sor, só por curiosidade, nesse período existiam universidades federais ou eram controlados pelo governo do Rio Grande do Sul e não pela federação, já que estava URGS. Tem muita diferença? Pior que tem, e foi nesse período que a coisa mudou. No início do período militar, elas realmente não tinham um vínculo federal, né? Essas universidades, elas existiam, né? Sempre existiu. O Getúlio, lá no governo dele, ele vai fundar as universidades quando ele junta diversas faculdades. Acho que eu expliquei para vocês isso numa aula passada, né? As faculdades individuais, ou seja, faculdade de Direito, faculdade de Medicina, faculdade de Agronomia, também, que é uma faculdade baita antiga aqui no Rio Grande do Sul, elas existiam como instituições separadas. Uma faculdade é uma instituição de ensino de uma área específica. A universidade é uma instituição de ensino que tem várias faculdades, várias áreas de ensino. Então o Getúlio ele vai lá e ele vai condensar, né? Vai pegar as faculdades de temas diferentes numa mesma cidade e vai fundir elas em universidades. Mas ainda assim são universidades estaduais.
Ou se pelo menos se diziam nacionais, elas não tinham federal no nome. A gente vai ter a federalização das universidades a partir da década de 60. Só a partir da década de 60, com os presidentes militares, os ditadores, que a gente vai ter o F. Deixa eu só checar aqui a data exata, porque eu acho que é 67, a Constituição. Aqui. Tá, só abrir aqui rapidinho, pessoal. Em 34, foi criada a Universidade de Porto Alegre, então não tinha nem questão estadual, que era a Escola de Engenharia, a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Direito, Faculdade de Agronomia e Veterinária e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Isso tudo se torna a Universidade de Porto Alegre, 34. Em 47, ela vai se tornar a Universidade do Rio Grande do Sul, a URGS, né? E só em 68 ela vai se tornar a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS. Tinha um professor que chamava de UFURGS. Só em 68 que ela vai ter essa dominação e o poder da organização dela vai passar para o governo federal. E tem diferença, né? Tem diferença porque vão ser outros órgãos que vão controlar toda a questão de orçamento, toda essa baboseira toda. Inclusive, se vocês forem em prédios mais antigos, que nem o prédio da economia, se não me engano, na década de 50, ele é um pouquinho mais atual do que os primeiros prédios, tem um vitral enorme com URGS, com URGS, que é muito curioso de se ver. Lá na reitoria, que também é um prédio dessa época, da década de 60, tem URGS, com aquelas letras bizarras, assim, mais estranhas, em alguma fachada lá. Se não me engano, eles remanejaram isso, mas tá lá ainda. Nesse momento, isso acontece, então, com várias faculdades do Brasil. E, tipo, por que Várias. que a USP, por que que a USP não tem o F, por exemplo? É que, pasmem, a USP é estadual. Não sei se vocês sabiam disso. A USP ela é estadual porque existe uma Universidade Federal de São Paulo, que é o... Eu nunca lembro a sigla dela. Universidade... Não, é literalmente... não. É Unifesp. Eles chamam de Unifesp, para não confundir muito com a USP. Mas é que a USP ela é estadual. Existe uma Universidade Federal de São Paulo e uma estadual. E a USP ela é estadual. Que é curioso, né? Porque ela compete com federais de todo o país. Ela é comparada, inclusive, né? Mas ela é estadual, por isso que ela não foi federalizada. A gente tem também aqui no Rio Grande do Sul a UERGS, né? Que é a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Ela só é pouco conhecida mesmo. Tem um campus perto ali da URGS. Mas sim, na maioria das universidades foi federalizada nesse momento. Teve a Universidade Federal de Pelotas, Federal de Santa Maria, né? Tudo isso dessa época. A gente não vai fechar hoje, mas peraí. Tentar fechar pelo menos o Figueiredo. Na aula que vem a gente segue. Em 79, além da lei da anistia, a gente tem um início de abertura política e a lei que é a Lei Orgânica dos Partidos, 79. É uma lei que vai voltar com o pluripartidarismo do Brasil. Se o AI2 ele extingue os partidos, isso se torna bipartidarismo, a Arena e o MDB, agora tu pode fundar novos partidos, tu não tem a obrigatoriedade de se filiar a um desses dois. E aí que os partidos mais recentes, né, como PT, PSDB, vão surgir de 79. E eu coloquei aqui, eu tinha até esquecido que eu tinha colocado, alguns partidos novos que surgem. A PDS, que hoje não existe mais,
é a antiga Arena, a Arena então muda de nome. O PMDB, que era o antigo MDB, recentemente voltou a ser MDB, né, como a forma de resgatar esse legado, tentar se distanciar desses governos mais autoritários, né, tentar ganhar um pouquinho de volta a aliança com a esquerda, bem que não mudou nada, né. O PDT, né, que é uma nova façada do PTB, sempre confundo as siglas, que é o PTB do Getúlio. Então, o PDT do Ciro, do Brizola, nesse momento, é uma reinterpretação do PTB do Getúlio. E o PT, né, que ele vai ser fundado do zero. Ele não vai ser baseado em um partido anterior, apesar de muita gente dentro do PT vai ser das áreas mais radicais dos outros partidos que já não existiam mais durante a ditadura. O Lula funda o PT, diversas personalidades fundam o PT, o próprio Dutra, né, é um dos fundadores, e está aí até hoje. No governo do Figueiredo a gente vai ter também o atentado do Rio Centro, de 83, e esse é um atentado curioso, porque ele é um atentado posto em prática por uma ala mais radical dos militares com o objetivo de forçar a volta a uma ditadura mais dura. Na aula passada a gente viu que existiam duas alas dentro dos militares, uma ala mais dura, né, mais repressiva, e uma ala mais moderada, com muitas aspas, afinal a ditadura é ditadura. Né? A ala mais dura, ela não gostava dessa abertura gradual que o Figueiredo estava realizando, essa redemocratização aos poucos. Então eles planejavam fazer diversos atentados pelo Brasil e colocar a culpa na esquerda, em grupos de guerrilhas. E eles queriam que esse atentado, óbvio, atingisse populações civis, né, para botar na conta da direita, da esquerda, né. Olha só esse atentado, olha só como os comunistas são malvados. Em 83, então, teve o quase atentado do Rio Centro. Por que quase atentado? Porque os militares que estavam planejando a bomba a ela explodir, que é no caso um festival de música do Rio Centro, eles acionaram ela um pouco mais cedo. E o carro onde os militares estavam explodiu. Isso gerou. Isso fez com que os militares morressem, óbvio, e esse plano fosse descoberto. Né? Saiu nas manchetes, saiu nos jornais, e se descobriu, né, que os militares que estavam por trás desses atentados. Inclusive, era muito comum na época, não atentados em festivais, mas atentados em bancas de jornais, né? Atentados em locais onde a população passava muito durante o dia. E tem uma passagem na música do Legião Urbana, né, no Faroeste Caboclo, que é uma conversa do protagonista com um general. É uma coisa que é meio estranha, porque não faz muito sentido com a história da música, né? Mas tá ali. Que é um general indo pedir pro protagonista, que nessa época já era chefe do tráfico, para colocar bombas em bancas de jornais. E o general diz que ele ia pagar bem e tal, mas o protagonista da música nega, diz que não vai fazer. Então, isso é um modo, né, que a gente pode trabalhar esse período. A música que imortalizou esse tipo de prática corriqueira dos militares na época. Certo? Para finalizar, gente, diretas já de 84. Diretas já porque eleições políticas para presidente eram só indiretas. O presidente era o ditador, né, o militar que comandava o país, ele era escolhido por outros colegas militares ou por alguns representantes ali do Senado. O povo não queria mais isso. Queria eleições diretas, queria votar para o presidente, queria votar para os seus representantes. Em 84 começa esse movimento enorme que vai varrer o Brasil, né, das pessoas indo vestidas de verde e amarelo para as ruas pedindo diretas já. Mesmo assim, em 85 ocorrem eleições indiretas, mas com um plot twist. São eleições civis.
Eleições que, pela primeira vez, não tem um militar concorrendo. Não tem um general para ser o sucessor, não tem um marechal para comandar o país. Esses dois políticos aqui são políticos civis, políticos que não têm carreira militar. Tancredo Neves e o Paulo Maluf. Ambos que ou foram muito famosos, né, nos anos anteriores, como Tancredo Neves, ou serão muito famosos posteriormente, né, como Paulo Maluf, né, um político muito influente, infelizmente, né, até os dias de hoje. Algumas pessoas colocam o fim da ditadura em 85, com essas eleições. Mas a gente vai ver que, apesar da gente ter mais um mandato, dessa vez com políticos civis, de 85 até 89, esses políticos civis, eles ainda vão ter os mesmos moldes da ditadura. Então, apesar de oficialmente não ter mais presidente militar no Brasil depois de 85, o molde da ditadura só vai ser quebrado ali em 88, quando é criada a Constituição de 88, que é a Constituição que a gente está usando até os dias de hoje. Tá? Mas, enfim, Tancredo Neves, Paulo Maluf. Tancredo Neves, o candidato do MDB, Paulo Maluf, candidato do... Ou melhor, candidato do PMDB, e o Paulo Maluf, candidato do PDS, né, antiga Arena, então um candidato dos militares, concorrem um contra o outro e ganha o Tancredo Neves, ganha a oposição, ganha o PMDB. Contudo, porém, entretanto, apesar dele ter 70% dos votos do colégio eleitoral, lembra, gente, não é uma eleição direta ainda, é indireta. Apesar de ter 70% dos votos, ele passa mal na semana anterior à posse. E, assim, tem conspirações, né, que falam sobre isso, mas também tem o fato de que o cara era velho pra caramba. O cara era muito velho. E ele vai ser internado com apendicite e alguns dias depois ele falece, poucos dias antes de assumir a presidência. Quem assume é o vice dele, um cara chamado José Sarney, e ele vai ser, então, finalmente o primeiro presidente civil do Brasil em 21 anos, dando fim, pelo menos no nome, né, ao regime militar. Certo, pessoal? Entendidos? Vivos? O Renan perguntou ali, eu não tinha visto. Não teve uma pessoa só que fundou, né? Tu estava falando em que sentido, Renan? Que agora eu passei o raciocínio e eu não lembro. Ah, do PT. Não teve uma pessoa só, foram vários grupos, né, de militantes. Claro, o Lula, o Olívio, eles eram nomes mais famosos, mais conhecidos, lideranças políticas já na época. Mas tu teve uma série de pessoas que fundou, né, dezenas, centenas, se for parar para pensar no Brasil inteiro, lideranças políticas e sindicais desses locais. Mas desde o início, o Lula, o Olívio eram as lideranças, pelo menos na imagem, né, do PT. Tanto que o Lula ele já começa em 89 se candidatando à presidência, o Olívio também se candidata ao governo do Rio Grande do Sul. Eles já são nomes famosos desde essa época. Certo, gente? Vivos? Tranquilos? Ok. Caso não se manifestem, eu tomo isso como não. Na aula seguinte, a gente vai ver alguns pontos específicos, espero acabar isso muito rápido para a gente ir para a redemocratização. A gente vai ver a guerrilha, vai ver a questão dos números da ditadura, a gente vai ver também sobre a censura, sobre a memória, e é sobre isso, acabou. E a gente segue para próximo tema. Certo, pessoal? Até mais, vamos para a aula da professora Raíssa e professora Juliana. E desculpa qualquer coisa se eu falei coisa muito pesada, se eu mostrei coisas muito pesadas, mas eu acredito que a gente tem que mostrar algumas coisas, né? Tem que ter algum tipo de noção do que aconteceu. Certo? Obrigado pela presença de vocês. Espero que pensem bastante sobre o tema e nos encontramos na aula seguinte.